Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoque, e quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar aqui em nosso canal, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, em Presidente Prudente. Nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e temos a honra, a alegria de compartilhar com você desses momentos de estudo da Palavra do Senhor. Hoje, a nossa segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 34, versículo 10, é o texto áureo. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática diz que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Então, esse concerto, essa aliança, de guardar os mandamentos santos, de preservar esse contato com Deus por meio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo, denota a ideia de um verdadeiro avivamento. Então nós estamos aprendendo sobre essa temática tão importante, até porque vivemos em dias difíceis, tempos trabalhosos, em que cremos em um avivamento do Senhor para a sua igreja e desfrutarmos dessas bênçãos para cada um de nós. A leitura bíblica em classe, 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 29 ao versículo 33. Nessa lição, nós temos como objetivos analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Você já deve ter percebido que, vez ou outra, encontraremos algumas pessoas tentando refutar essa ideia. Esse avivamento é só para o Novo Testamento? Ocorreu também no Antigo Testamento? É o que vamos analisar na lição dessa semana. Vamos também constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Outro assunto muito pertinente, porque é bíblico: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, avivamento tem a ver com essa renúncia também. Logo, exige de cada um de nós uma postura de bastante integridade diante de Deus e da sua palavra. Então, é um dos objetivos desta lição. Vamos estudar também sobre o aspecto corretivo da palavra de Deus e algo que é muito pertinente e infelizmente, eu digo isso com tristeza, isso vem ocorrendo, é o perigo do formalismo. Do formalismo. As pessoas estão cada vez mais desmotivadas a seguir esta verdade que é a palavra de Deus, que só traz para cada um de nós benefícios. Então, que você desfrute da aula, desfrute desse momento e que você possa, então, ser alicerçado cada dia mais pelo poder da Palavra de Deus. Nós vamos seguir agora com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Seu irmão Diego Fonseca, estamos juntos mais uma vez para dialogar a segunda lição do primeiro trimestre de 2023, agora com especificidade ainda dentro do nicho do avivamento, mas com especificidade falando no Antigo Testamento. E olha só, o primeiro assunto a ser dialogado com vocês é a respeito do panorama dos avivamentos dados de contextos veterotestamentários, isto é, no Antigo Testamento. E a começar por uma ideia marcante que se dera no que entendemos no tempo de Moisés. Bem, a gente vai precisar contar histórias aqui, não só dele, como de outras personagens que estão expostas a seguir.
com relação a Moisés, acho que você deve se lembrar, sua mente deve estar bem fresca nesse sentido. Nós tínhamos um povo que se estruturou dentro de uma outra nação, a saber, o povo hebreu, e isto se dera por influência da família de Jacó. Você lembra da tribo construída por Jacó, seus filhos? José foi vendido pelos próprios irmãos, chegou lá como escravo, mas se desenvolveu, cumpriu o propósito de Deus, se tornou governador, e aquilo amparou os hebreus na terra egípcia. Por conta de José, pelo exercício da sua influência, a sua família e logo a descendência se estruturou, se firmou, se pautou dentro de território egípcio. E olha só, depois de alguns anos, ou séculos, como alguns supõem, surgiram um faraó que não se lembrara dos feitos de José, sua Bíblia diz. E, respectivamente, não sabemos se isto não se dera justamente porque o sujeito não queria se lembrar dos feitos, ou porque, de fato, não se lembrou mesmo. Eu digo isso porque o povo havia crescido assustadoramente, nós tínhamos um número bem considerável de hebreus em terra egípcia, e agora esse faraó que não conhecera dera a esses hebreus trabalhos forçados, pesados, ásperos, cargas horárias extremamente densas, extensas, enfim, escravizados propriamente dito, de modo que a Bíblia vai falar em 430 anos de um processo de escravidão. Agora Deus escolhe Moisés, um hebreu, que não obstante ser hebreu e ser criado por uma ama que era sua própria mãe, ele tem a adoção da filha do faraó e vai ter um aprendizado técnico da tecnologia egípcia, das ciências egípcias. Então, humanisticamente falando, Moisés se estrutura dentro da ideia que se propõe o Egito. Mas, como você também é conhecedora da história, depois de um homicídio cometido por Moisés em defesa de um hebreu, ele foge para o deserto e passa nesse deserto em torno de 40 anos. Comumente, nós pentecostais, enfim, a igreja de modo geral, teólogos, pensadores, pregadores, supõem que esse deserto então foi a escola de Deus. Se no primeiro momento ele passa 40 anos no Egito, na escola egípcia, agora ele passa 40 anos no deserto, no que, abre aspas, supõe ser a escola de Deus. Depois desse treinamento, e considere que é um vasto treinamento humanístico e divino, Deus o vê como pronto para libertar esse povo. Ele não se vê assim. Capítulo 3, verso 14 de Êxodo, ele se preocupa como vai se identificar com aquele povo. Ele diz, olha, diga que o eu sou me enviou a vós. Então, quem? O eu sou, só diga isso. E aí ele se identifica, logo uma vez se identificando, alguns sinais miraculosos, respectivamente, as pragas se manifestam, e é justamente no manifestar dessas pragas que você começa a perceber, inclusive, a ideia de uma ação miraculosa de Deus ali, avivalista até. Mas eu diria que o termo mais significativo dessa história de Moisés, no que diz respeito a linkar com a ideia de avivamento, se dera do encontro de Deus com ele, da fala de Deus para com ele na sarça ardente. Sarça, pegar fogo no deserto era algo extremamente comum. Isso, a própria geografia do ambiente, o próprio clima consegue dar fatores comprobatórios nesse sentido. Então, não é incomum, não é anormal ver sarça no deserto se queimar só. O que é incomum é olhar para uma sarça, ver que ela se queima, mas que não se consome. Então, Deus estava na sarça ali e ele se manifestou para falar com Moisés e fazer a ele o chamamento. Isso é uma ideia avivalista. No segundo momento, uma outra ideia de avivamento, nós temos um período de Samuel. E você lembra dessa figura escolhida desde o ventre. Sua mãe Ana o oferecera no templo, você deve se lembrar do episódio. Samuel, a despeito de ser um sacerdote, ele também foi o último juiz de Israel e também a ideia construída como o primeiro profeta. Então ele tinha um tríplice ministério, juiz, sacerdote e profeta. E agora, nós temos um contexto triste acontecendo entre os hebreus. Isto porque Eli e os seus filhos Ofni e Finéias estavam com problemas de ordem espiritual, de ordem pessoal, principalmente os filhos.
né, que se desviaram dos caminhos de Deus, distorceram as compreensões bíblicas, faliram com o propósito sacerdotal dentro da ideia de continuidade, uma vez que eles assumiriam o lugar do pai, ou supostamente sim, assumiriam. E diante dessa falência espiritual, nós temos um cenário onde o povo, agora invadido pelos filisteus e numa condição espiritual deplorável, tomam como uma espécie, abre aspas, de amuleto a Arca da Aliança e levam para a batalha, supondo que pelo fato de terem aquele símbolo, já vista que a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, a vitória seria garantida, seria certa. Eles se enganam, se equivocam, perdem a batalha e, sobretudo, a arca é levada junto com os filisteus. Aquilo foi um desastre. Os filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram no confronto. Quando a notícia chegou em casa para Eli, um sujeito idoso, já com diversas complicações, ele cai e também falece. Um dia extremamente triste para o calendário do povo hebreu. Mas aí começa a história de Samuel. E Samuel, enquanto o último juiz, respectivamente na condição de profeta e sacerdote, vai reconstruir a ideia moral e espiritual do povo paulatinamente. Até que no capítulo 7 a gente percebe que a coisa se reestrutura, o povo hebreu vence os filisteus, a arca volta para o seu território e há uma ideia de normalidade que a gente pode supor como avivamento. O versículo 12 e 14 são textos chaves do capítulo 7 de 1 Samuel. Um deles você encontra a sacra expressão: até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra em Mispa, chamada Ebenezer, o local onde isto se manifestara, foi uma ideia também que contempla, finaliza a propósito o conceito de avivamento na dispensação do profeta Samuel. Mas nós temos a história de Josias, né? O rei Josias, rei de Judá, filho de Amon, respectivamente neto de Manassés e também bisneto de Ezequias. Enfim, se você for buscar a dinastia, você vai perceber toda a linha, né? Ezequias de fato exercer um bom reinado, Manassés se perder no processo, mas depois se arrepende, Amon não segue os passos de pai, é um rei extremamente devasso, mas Josias, por incrível que pareça, não anda no caminho de seus pais, mas no caminho de Davi, anda no caminho daqueles reis que puderam exercer um bom papel, né? E dentro desse processo, Josias, ainda que assume o reino com 8 anos de idade, mas depois de alguns anos, com mais estrutura, com mais corpo, ele consegue exercer a ideia avivalista em Israel, especialmente em Judá, tendo em vista que diversos acontecimentos se sucedem, né? Os altos, os poste-ídolos que haviam sido implantados, inclusive no templo, são totalmente destroçados. Há uma varredura, uma limpeza de ordem espiritual e moral no meio do povo. O livro, os mandamentos, né? Os pergaminhos que ali existiam, a ideia antiga de escritura bíblica que ali existia, que havia se perdido, foi encontrada, inclusive dentro do templo, e todos estes elementos, todas essas manifestações reforçam que então nós temos um conceito de avivamento também nos dias de Josias. De modo que Moisés, sobretudo Samuel e também Josias são exemplos sacros, dentre outros vários, que Deus avivara o seu povo num contexto veterotestamentário. E perceba que com circunstâncias diferentes. Portanto, não existe um modelo único para conceber o conceito de avivamento. Claro que a gente está dentro de uma realidade temporária, não permanente, tendo em vista que muitos elementos veterotestamentários se extinguiram. Não dá para a gente conseguir conciliar essa ideia de sarça ardente hoje. A Arca da Aliança também já não é um elemento da qual utilizamos mais, tendo em vista que era um símbolo. Contudo, a gente pode, ao longo do processo histórico, levantar, coletar esses dados e apresentar como exemplos de um momento onde Deus manifestou avivamento. Ok? Muito bem, o nosso terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Bom, gente, ao longo do trimestre vamos falar muito disso, que avivamento verdadeiro, ele acontece primeiro pelo amor à palavra. A palavra é lâmpada, a palavra é luz,
a palavra, ela nos mostra o caminho. A palavra é poder de Deus, é Deus falando conosco. E aqui na nossa revista nós estamos estudando que o poder da palavra, e a palavra corrige. Então vem para contracenar com um aspecto muito que ocorre com muita frequência em diversas igrejas. Quando eu digo igrejas, não no sentido de julgamento, mas no sentido de alinhamento à palavra de Deus. Igrejas onde se dedica pouquíssimo tempo, energia, projeto, planejamento bíblico e se atém mais às atividades dos movimentos avivalistas, né? Aquela coisa muito voltado ao emocionalismo e, por que não dizer, infelizmente, até aquilo que nós entendemos como a meninice, a atos carnais, a atos principalmente nesse movimento neopentecostal que traz muitas controvérsias. Então, eu quero conversar com você aqui e lembrar que o Espírito Santo, quando é a ação do Espírito Santo, não tem confusão, não tem desordem, não tem nenhum tipo de problema. O Espírito de Deus é ordeiro. E aí nós vamos voltando aqui para a palavra de Deus, que é a partir desse compromisso, né, com a palavra que nós vamos nos proteger contra esses deslizes. No Novo Testamento existe um padrão de culto a Deus, um padrão de decência, um padrão de ordem realmente necessário. Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E aí Paulo recomenda, faça-se tudo para edificação. Então, o que marca essa orientação apostólica não é exibicionismo, como diz a lição. Não é querer mostrar que é mais ou menos do que o outro. Não. Não é apenas emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto, mas é uma orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. E nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então veja, como é que alguém vive um quebrantamento? O que é ser quebrantado para você? Já parou para pensar nisso? Quebrantar-se, então, é se debruçar diante de Deus. Quebrantar-se, um coração quebrantado, como diz a Bíblia, a qual Deus não rejeita, não despreza, não abandona, é um coração que compreende que Deus é meu Senhor, que Deus é meu Salvador. Muitos querem o Senhor Deus como Salvador, para livrá-los dos perigos, dos problemas. Mas reconhecê-lo como Senhor é entender que mesmo aquilo que ocorreu, que eu não estava esperando, mas eu ter a graça de Deus, oriundo de um avivamento genuíno, de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu compreendo isso, eu tenho uma vida quebrantada. Ó Deus, hoje não foi um dia tão bom, mas mesmo em meio às dificuldades enfrentadas, eu percebi o seu amor, eu percebi o teu cuidado, eu tive um pão para me alimentar, eu tenho uma família, eu tenho um lar, eu tenho ali o meu abrigo, né? Eu tenho uma proteção. Isso é se quebrantar diante de Deus. Ah, mas William, você está falando somente dessas coisas materiais, isso todo mundo tem acesso, nem todas as pessoas, mas vamos lá, Ele nos deu saúde, Ele nos deu paz, Ele nos deu um trabalho, Ele nos deu amigos, Ele nos deu família, Ele nos deu a esperança. Ele falou conosco através de uma canção que ouvimos. Eu lembro de uma ocasião, de uma situação muito interessante, e eu sempre conto nas igrejas que eu passo, que eu estava em um período de ter que tomar uma decisão e ali trazia uma certa apreensão, medo, insegurança, e eu estou na estrada, né, e de repente era um top assim, e quando eu
eu subo aquilo, vem um caminhão de encontro e ali no tapa-sol do caminhão, na cabine do caminhão, tinha um adesivo grande e eu estava preocupado, dizendo, mas senhor, será que vai dar certo? Será que é possível? E não sei por que razão, o caminhoneiro colou a frase no para-brisa do caminhão escrito, bem grande, estava escrito, mas a Deus tudo é possível. Pronto, foi aquilo que eu precisava ler naquele momento. Ah, mas você está espiritualizando tudo? Quando vivemos um avivamento, sim, nós reconhecemos Deus. Nós estamos conectados com Ele, nós estamos ali atentos àquilo que Deus permite que possamos entender que é a ação dEle em todo o tempo para nos ajudar. Então, é mediante o quebrantamento espiritual, mas também as orações do povo de Deus. Então fica aqui um convite. O quanto estamos nos dedicando à oração? O quanto estamos nos dedicando ao investimento na oração? Amém? Pensem nisso. Outra situação é termos bastante cuidado com o formalismo. Ter cuidado com essa situação de se conformar com tudo, cuidado com todo tipo de inovação. Formalismo é ter então essa cumplicidade com aquilo que é formal, com aquilo que é metódico, ou às vezes até rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar as regras, os preceitos, os métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa. Quando o cuidado e o zelo pelo que é formal, quando isso se sobrepõe à necessidade espiritual da igreja. Então, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito, ele tem liberdade. Ele tem liberdade para operar nos corações, porque eles estão abertos e sensíveis à voz do Senhor. E os dons espirituais, eles atuam de maneira abundante. E é natural, vamos perceber, sem forçar nada, vamos perceber esse ambiente, essa atmosfera espiritual. Então é Deus agindo em favor de cada um de nós. E tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. A palavra de Deus, então, ela corrige o caminho para a prática espiritual equivocada, mas ao mesmo tempo ela alerta para o perigo do formalismo. Então, nós pedimos a ajuda de Deus, porque é a palavra dele que deve abundar, deve sobejar entre todos nós os salvos. Então, atualmente os cultos, na maioria das igrejas, na sua programação, na sua liturgia, quase não há espaço para a ministração da palavra de Deus. Nós não estamos refutando a ideia de que tem que abrir mão do espaço do louvor, da adoração. Não é nada disso. Estamos falando na dosagem, no equilíbrio litúrgico. E temos que ter esse domínio, esse equilíbrio, para que se cumpra então a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, está registrado: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, o culto precisa ter esse espaço, como nós temos aqui, da mensagem, da palavra de Deus. Agora, sabe o que ocorre? É que nem sempre todas as pessoas têm todo esse apreço pela palavra, toda essa dedicação pela palavra. Mas guarde esse texto, que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos. Olha o que a palavra faz: admoestando-vos uns aos outros. Com o quê? Olha o equilíbrio: salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Que Deus nos ajude, que possamos sempre nos apegar à palavra de Deus e sermos edificados por ela a cada dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, queridos, estamos de volta para apresentar o último discurso da lição de número 2, que é o tópico 3, falando sobre o avivamento e a palavra de Deus. Primeiro item, o pastor afirma, pastor Renovato, que a palavra de Deus
corrige. E isto ele faz fundamentado na carta de Paulo, capítulo 14, verso 26, que ele escrevera a sua primeira carta aos Coríntios. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Isso aqui é uma orientação apostólica, né? Na verdade, ela coincide, colabora, coopera, inclusive, para uma ideia litúrgica de um culto, né? E, enfim, aqui nós temos a propósito a ideia que se concebe, em especial, nos cultos pentecostais. Existe algum problema, Diego, da pessoa exibir um glória a Deus, um aleluia? Não, irmãos. Pelo contrário, nós somos chamados para adorá-lo. E existem momentos para isso. Nós temos um momento do louvor, um momento da adoração, onde a gente manifesta essa glorificação. No momento da exposição da palavra de Deus, em concordância com aquilo que está sendo dito também, o que não podemos fazer é atrapalhar a dinâmica do culto. Francamente, pode ser que você colida com o ponto de vista, ou com a forma que eu vou argumentar aqui, mas tudo certo, a gente precisa respeitar o contraditório, mas qualquer manifestação que atrapalhe uma ministração, seja ela de alguém que supõe estar cheia de Deus, glorificando, tomada por uma ação miraculosa, ela foge do controle, ela foge da ideia de organização, da ideia natural das coisas, né? E Deus não é Deus de confusão, horas, né? Ou ele fala por meio da palavra, ou ele vai falar por meio de uma outra pessoa. Então, as duas falarem ao mesmo tempo gera conflito, confusão. E Deus não é Deus de confusão. E Deus se manifesta aqui no nosso meio e tem por liderança o próprio pastor, que é o anjo da igreja. Então, ele, enquanto líder, coordena o que deve e não deve ser feito. E o auditório precisa corroborar com aquilo que está sendo estabelecido. Então eu, enquanto cristão, o senhor e a senhora, muito respeitosamente entendo que Deus pode tomar sua vida, Deus pode derramar uma graça, uma glória sobre a sua igreja, mas até essa manifestação ela precisa ser cuidadosa, ordeira, pacífica, e ela precisa respeitar os momentos. Não posso atrapalhar um pregador que está tentando manifestar aquilo que Deus lhe deu para o povo, conhecimento, comida, né? Maná que vem do céu por conta de uma glorificação que está atrapalhando o culto. A glorificação é até legítima, mas o método está sendo estabelecido e usado num momento equivocado. Isso precisa ser uma leitura feita por cada cristão individualmente. Nós precisamos fazer releituras em diversas situações em cultos e perceber que o nosso culto precisa ser um culto não emocional. Porque Paulo não fala sobre isso quando escrever aos Romanos capítulo 12. Ele roga pela compaixão de Deus que a gente apresente os nossos corpos em sacrifício, mas sobretudo ele diz que tudo isso é exatamente exemplificado na ideia do culto emocional. Não é culto emocional, é o culto racional. Você chora, você sente a presença de Deus, você esboça as reações diante daquilo que você ouve, quer em mensagem cantada ou falada, mas sobretudo você entende o momento certo em que você deve expressar sua glorificação e exaltação ao nome do Senhor Jesus. De modo que o próprio pastor Elinaldo, ele faz uma crítica, ele diz que a orientação apostólica não é para um exibicionismo espiritual, ou seja, caso você se enquadre em algum destes elementos citados por Paulo, você vai utilizar esse elemento agora que você tem enquanto dom para exibir-se diante do auditório. Isso é uma atitude extremamente infantil, né? Uma atitude extremamente desnecessária. Pelo contrário, o pastor vai dizer que isso não é um mero emocionalismo, mas há uma orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. E nesse culto, Deus pode enviar um avivamento como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. Porque Deus tem o controle de tudo, horas. O culto é para Ele, não é para nós. A gente exalta Ele. Não tem como a gente ter um controle do que Deus existe, o que Deus define fazer na ação de um culto. Você supõe, planeja, projeta, estabelece isso, aquilo e aquilo outro. Mas Deus pode manifestar uma graça, uma glória durante a expressão do culto, da qual a gente não tem o controle. A gente não pode ser desequilibrado, precisamos ter controle uns com os outros, conosco mesmo, saber os nossos limites, até que ponto podemos ir, para que isso não gere, ao invés de uma manifestação da glória, um escândalo.
Mas, uma vez que 5,18 de Efésios, a comparação que ele faz de se encher com o Espírito é com uma pessoa desequilibrada que se enche do vinho, né? E o vinho traz contenda, mas o Espírito traz equilíbrio. Com os pés no chão, eu glorifico, eu exalto, eu sinto a presença de Deus, sou tomado por Ele, e isso também são manifestações de avivamento. Agora, no segundo momento, ele fala sobre o cuidado com o formalismo, com a formalidade. Tudo isso é bom? Claro que sim. As coisas precisam ser bem estabelecidas, bem organizadas, ordeiras. É importante que exista um processo litúrgico, é importante que se siga a regra, mas como eu disse, eu não posso ser engessado. Eu não posso agora, por conta de haver essa liturgia, achar que único e exclusivamente esse é o método que Deus quer falar com a sua igreja. Como eu disse, Deus pode tomar o anjo da igreja, o pastor, porque a igreja tem uma liderança, isso precisa ser respeitado. Você não pode, por si só, exercer papéis que não lhe cabem. Você é o pastor da igreja? Não. Então, você precisa seguir a orientação pastoral. Mas Deus comunicará com o pastor aquilo que deve ser feito. E talvez haverá uma ocasião em que Deus dirá a esse pastor, olha, faça isso, faça aquilo. Talvez o auditório vai entender, mas o correto não seria isso, isso e isso. Mas Deus comunicou algo novo. Por quê? Porque não obstante haver uma liturgia, respectivamente haver uma formalidade, nós não engessamos o Espírito Santo para que ele não haja. O Espírito Santo pode se manifestar, pode atuar, pode curar alguém instantaneamente, pode batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Enfim, são situações que nós experienciamos e não temos como negá-las. Pastor Claudionor de Andrade, que é teólogo, conferencista e ensinador da Palavra de Deus, ele diz em uma frase que a igreja avivada tem de ser bíblica, sobretudo entranhada e essencialmente bíblica. Então, a nossa fundamentação, ela precisa absolutamente ser bíblica. E a orientação pastoral, aqui dada pelo pastor Renovato, é que nós não podemos cair no formalismo. Cuidado com a formalidade. Quando Deus envia um avivamento, o Santo Espírito tem liberdade para atuar e os corações sensíveis à voz, os dons espirituais atuam de maneira abundante e a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra e com qual finalidade? Para exibir-se? Não. Para a própria vaidade? Não. Para dizer, olha, eu preguei e isso aconteceu? Não. Se eu faço isso, que Deus me cubra e guarde. Se os senhores têm isso em seus corações, que Deus nos cubra e nos guarde. Mas para entender que aquilo que aconteceu foi para a edificação dos santos, foi para que o povo que ali estava pudesse ser edificado. Quer saber sobre uma ideia de avivamento que muita gente limita, por exemplo, a línguas estranhas? E eu não estou dizendo que elas não são ou não correspondem também à ideia do avivamento, mas, por exemplo, uma pessoa que passar minutos falando em línguas estranhas e o auditório ouvindo as suas línguas sendo ditas, não seguidas de interpretação, ela edificou a própria pessoa. Ela não conseguiu ter um alcance de edificação coletivo, porque a própria Bíblia nos orienta quanto a isso. Para que exista um processo de edificação pleno com relação a línguas estranhas previamente ditas, precisa haver seguidamente a interpretação. Caso isso não aconteça, a edificação é individual. Então, até nisso, a gente precisa ser cuidadoso. Você fala, ótimo, Deus tomou a sua vida, mas se essas línguas estranhas não forem interpretadas, elas não edificarão o coletivo, elas edificarão a si mesmas. Daí a necessidade, em caso de ser batizado no Espírito Santo, de nutri-las, porque de fato ela vai edificar a sua vida. Isso é uma orientação bíblica, mas não suponha que o fato de você falar em língua estranha no púlpito vai impactar a igreja, vai comover a igreja. Eu comecei a falar em línguas estranhas, o auditório se comoveu. Essa comoção não corresponde a avivamento, porque na realidade o auditório não entendeu nenhum tipo de mensagem que está sendo explícita nas minhas línguas, exceto se elas forem seguidas de interpretação. Na realidade, irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus quer agir através das nossas vidas. E a ideia de avivamento é aquela que a gente pontuou na aula passada, né? E que aqui também paulatinamente está sendo exposta. Que o reino de Deus cresça, que a gente permita que o Espírito Santo haja,
se Ele age em nós, primariamente, através de nós, porque isto são manifestações de avivamento. Quando o reino prevalece, quando o reino cresce, quando o nome do Senhor é glorificado. Amém? Olá, meus irmãos, concluindo a lição de hoje, os avivamentos no Antigo Testamento, ficou bem claro, você aprendeu que sempre eles ocorreram, eles vieram como respostas ao quebrantamento espiritual. Eles vieram, eles ocorreram como resultado das orações do povo de Deus. A pergunta não é minha, mas do Espírito Santo. Mas o quanto você tem orado? Responda a você mesmo, a você mesma. O quanto você tem se dedicado, buscando a Deus renovo espiritual, reforço, buscando em Deus fortalecimento. Isso, para o povo de Israel, se dava sempre diante de uma situação de calamidade, não só para o povo de Israel, mas em toda a história bíblica. Sempre diante de uma situação de conflito, de problema, de tragédia, de decadência espiritual, de decadência moral, mas, por misericórdia, por bondade de Deus, Ele, o Senhor, sempre promoveu restauração. O Senhor sempre promoveu ao povo essa transformação. Então, na aula de hoje, que eu e você possamos estar muito atentos à palavra de Deus. Nós vamos trabalhar nessa tônica. O verdadeiro avivamento é bíblico. É resultado de oração, resultado de uma entrega total a Deus, de um compromisso com essa palavra. Então, que esses avivamentos que são veterotestamentários, que eles nos despertem a fazer a vontade de Deus. Nesses tempos de frieza, de conformismo, de mornidão espiritual, que Deus possa levantar a mim e a você como verdadeiros atalaias, como pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, que querem viver uma vida que agrade ao Senhor. E isso não é querer se aparecer, não é se mostrar, não é dizer que eu tenho isso ou tenho... Não, é dizer, Senhor, como cantamos um hino da harpa, que minha vida seja sim, que minha vida seja consagrada a Ti, Senhor, que eu possa lhe agradar, que eu possa Te servir, que eu possa Te obedecer, que eu possa glorificar o Teu nome e que o Senhor seja exaltado através da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar pedindo a Deus que o seu Espírito Santo continue falando melhor aos nossos corações. Querido Deus, eterno, grandioso Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos em Sua presença, meditando na Sua santa e poderosa palavra. Que o verdadeiro avivamento, que a convicção de Te obedecer, de Te servir, de sermos instruídos, exortados, corrigidos, redarguidos pela Sua palavra, possa ser o desejo, a busca do nosso coração. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, dai-nos graça e entendimento e que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Ajude o Teu filho, ajude a Tua filha. E nós lhe pedimos essas bênçãos e agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Muito obrigado. Continue divulgando este canal, continue compartilhando, evangelizando alguém e Deus irá recompensar a sua vida abundantemente. Um grande abraço, até a próxima. Fique na paz do Senhor Jesus.